É isso aí, Deus me proteja de mim, da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. A gente vai falar agora sobre elofensa. Você já deve ter ouvido, Mauro, alguma coisa do tipo: "Caramba, você tá ótimo para sua idade". Ou Não, nunca então ouvi, porque eu tô péssimo, né? ou então: "Nossa, como o Osvaldo tem uma beleza exótica", Uhum. né. "Puxa, você é tão bonita de rosto", um pouco cheinha, mas tá bonito de rosto. "Não, você tá tão bonito hoje, eu nem te reconheci, Mauro". Ah, boa, essa é legal. É. Sabe, assim, Que horror. aquele elogio que dá uma constrangida, que É, tá mas a gente tá brincando aqui, é. mas às vezes isso constrange mesmo, né? A gente tá aqui meio que na piada, Sim, mas sim. isso aí Porque pode ser na sério, né? verdade pode estar cheio de ofensa e mais do que isso, até preconceito. Teve um caso recente inclusive do ator global Matheus Cardoso, que ele falou que ele está sendo muito reconhecido, ele está fazendo lá a novela das 6, e ele está sendo muito reconhecido na rua e quando ele começa a falar, as pessoas falam: "Nossa, você tem esse sotaque mesmo. Você é tão bonito para esse sotaque", foi o que ele ouviu, por exemplo, de um suposto fã, Hum. o sotaque nordestino do ator. E a gente convidou aqui o comunicólogo e especialista em psicologia positiva, o Rodrigo de Aquino, para falar um pouquinho como a gente reproduz esse tipo de comportamento. Certamente alguém já fez, já ouviu. E para entender um pouquinho como que a gente foge, né, dessa elofensa. Bom dia, Rodrigo. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Esse termo, ele é relativamente novo ou, na verdade, a gente só está dando nome aí para algo que é bem antigo, né? Bom dia. Bom dia, Michele, bom dia, Mauro, bom dia para todo mundo da Nova Manhã. Essa é uma expressão que até onde eu consegui encontrar, ela é muito recente. Primeira vez que eu encontrei ela na rede foi em 2016. Mas eu acho que ela é um grande eufemismo, né, para o que a gente fala de preconceito estrutural. São falas que perpassam todos nós, e que a gente precisa ter mais consciência, porque, por exemplo, essa fala que o Matheus Cardoso foi impactado com ela é uma elofensa ou ela é uma fala xenofóbica? Né? Os Uhum. exemplos que vocês deram, a brincadeira que vocês fizeram aí, eu acho que ela ilustra bem o que acontece, porque ela sempre parece que é uma brincadeira. Né? A pessoa que fala, quando ela é chamada a atenção, ela diz assim, mas eu estava elogiando, ou eu estava só brincando, e a gente está o mundo mudou, né? E quem se prende não aprende. A gente chegou no momento das nossas relações sociais que a gente precisa repensar tudo isso, porque o racismo recreativo, a gordofobia recreativa, homofobia recreativa, tudo isso precisa ser revisto, porque não cabe mais nas relações sociais do novo tempo, né? Quando você diz recreativo, é aquilo que a gente, no popular, é fazer piada com gordo, é fazer piada com Por gay, é fazer exemplo, e piada aí, com os bola negros, né? 7? Aham, sei. Isso. E aí, bola 7, tudo bem? Né? Você vai Uhum, fazendo todas essas brincadeiras. As piadas, por exemplo, há anos atrás, você tinha os trapalhões. Né? Eu acho que é Uhum. um bom exemplo que a gente exato. tem, todo mundo aqui é das gerações. Faziam piadas com com características das personagens, e tudo ficava no universo da leveza. Né? Quando você fala assim, olha, você tá tão bonita, saiu para fechar negócio? Uhum. Esse é o tipo de coisa que as mulheres ouvem muito, e sempre quando sai o mais e o depois, vem com uma risadinha, vem com sarcasmo. E esses são essas. Daí, quando você vai chamar a atenção da pessoa, a pessoa fala assim: imagina, eu só tava brincando. E o pessoal acha que é piada. Só que assim, se ofende, se dói, se machuca, não é piada. Então a gente precisa olhar para isso. Não porque o mundo tá mais chato, é porque o mundo era muito agressivo antes, a gente precisa ter atenção a essas coisas, né? Isso acontece dentro da escola, involuntariamente, mas as pessoas precisam ter consciência, acho que a grande palavra que a gente tem que chamar aqui é consciência. Acontece na escola, entre os coleguinhas, entre professor e aluno, aluno com algum funcionário da escola, isso acontece nas empresas. Então, o assunto que a gente está falando, que aconteceu com o Global na rua, quando ele sofre uma elofensa xenofóbica,
né? Uhum. Mas isso também acontece nas empresas. Então, eu acho que o mais importante, quando a gente traz essa expressão elofensa, é assim, se ela servir para a gente como uma porta de entrada, para a gente falar sobre as nossas falas preconceituosas, eu acho que é um bom começo, né? Para a gente tirar essa ideia de que é só uma brincadeira, ou eu estava querendo elogiar, mas a gente precisa ter consciência de como a gente fala com o outro. Então, essa que é a questão, que eu consigo visualizar, talvez, uma certa boa intenção da pessoa querer agradar aquela pessoa que para ela é diferente, e talvez ela realmente, na hora que vai fazer um elogio, ela acabe escorregando. E aí, na sua visão como um especialista nessa comunicação, como é que as pessoas ofendidas, ou mesmo se você vê uma situação dessa ao seu lado, você deve reagir? De que forma você deve abordar essa pessoa? E principalmente no caso das mulheres, né? Você citou aí alguns exemplos, e eu acho que a gente tem uma lista aqui dessas elo-ofensas, e geralmente a mulher está no centro da questão. É muito complicado de como se posicionar numa situação dessa, né? Michele, eu acho que a maioria das vezes, quem ouve, ele não. A coisa ela é tão sutil que Uhum, às vezes demora a ficha cair para você entender que você sofreu uma ofensa maquiada de elogio. Quem uhum. está de fora, às vezes tem essa percepção maior. Então, é falar assim: opa, é hater ou é fã? Né? Eu acho que e a gente também, quando a gente recebe esse tipo de comentário, seja o Mauro achando que tá com a imagem dele não correspondendo à idade, ou uma mulher, ou uma pessoa LGBT que ouve esse tipo de coisa, tem que parar assim, vamos parar com o mas, vamos rever essa fala, né? Uhum. Eu acho que é importante a gente, porque a atitude, a gente não pode confundir bondade com covardia. Né? Então a gente precisa saber também falar para a pessoa: olha, eu sei que você quis me elogiar, mas o complemento não foi bacana. Neste momento, quando a pessoa se posiciona, ela tem que estar preparada para ouvir da outra pessoa. Mas eu quis elogiar. Eu acho que o mais importante nesse momento é quem fala, né? São as pessoas que propagam essas elofensas, é que precisam tomar consciência. Por isso, eu vou dar um outro exemplo aqui, que é o seguinte: quando a gente naturaliza isso dentro de um ambiente corporativo, por exemplo, você pode perder um talento, porque aquela pessoa que recebe essa elofensa, ela pode se sentir completamente oprimida naquele espaço, ela pode se sentir desqualificada, e uma empresa pode perder um talento, e cedo ou tarde isso também pode virar um processo. Né? Uhum. Hoje em dia, injúria racial, hoje está tipificado num lugar de crime muito maior, que também encaixa a história da xenofobia que o Matheus, o ator, Uhum. passou. Então, é importante tomar consciência, primeiro, para a gente melhorar as relações, a gente criar espaços com mais respeito, com mais humanidade, e também para que as empresas consigam ser lugares realmente positivos, que isso não impacte a imagem da empresa, a reputação da empresa e de toda uma equipe. Então, a gente tem muitas camadas dentro do ambiente escolar, isso também é importante para a gente preparar as crianças para um mercado e para um mundo que mudou. Então, a gente tem que pensar sempre nisso. A gente precisa olhar para o outro e respeitar o outro. É o mínimo que a gente tem que fazer. Aí eu fico pensando, uma mulher nordestina, negra e gay. O que ela E deve ouvir, obesa. e obesa, o que ela deve ouvir na vida? Rodrigo, como é que a gente pode empoderar uma mulher dessa para que ela, no momento em que houve uma elofensa, entre aspas, para que ela se posicione? Naquele primeiro momento, ela tem que entender que ela é uma pessoa única. E esse fato dela ser única é que lhe faz especial, faz com que ela seja importante na sociedade, né? Quando ela, naquele momento, ela recebe uma elofensa, mas ela consegue entender que ela não é o que o outro está imaginando que ela é, né? Quando ela respira e fala assim: pera um pouquinho, a imagem que o outro tem de mim fala muito mais dele do que de mim. Eu sou uma pessoa, eu sou diferente, posso ser uma mulher negra, gorda, nordestina, LGBT, e isso me faz uma flor especial nessa selva de pessoas que de repente só estão sabendo oferecer espinhos. Eu acho que é importante a gente, e isso cabe para todo mundo, né, Mauro? Ninguém é igual a ninguém.
Uhum. E aí, se eu saio metralhando todas as minhas percepções, e a gente volta um pouco no que a gente falou no ano passado, né? A minha liberdade, faz sentido eu querer falar tudo aquilo que eu penso ao seu respeito, eu sair falando impropérios a respeito do outro, né? Não. É importante a gente saber respeitar, a gente saber respirar e ter consciência, ter empatia, né? Agora, no caso da pessoa que está lá sofrendo essa elofensa, ou então recebendo uma fala criminosa de alguma espécie, ela precisa lembrar que ela tem direitos, hoje tem leis para isso. Eu acho que a melhor resposta, eu gosto muito disso, a gente não pode tolerar o intolerante. Agora, contra o intolerante, eu não quero intolerância, eu quero justiça. Eu acho que esse é o papel. E hoje a gente tem espaços na justiça que preservam e que protegem as pessoas que sofrem alguns tipos de agressão, mesmo que sejam verbais. E você que acha que isso é uma coisa boba, uma coisa simples, para e pensa, né? Como que você se sentiria nesse sentido? Eu acho que é importante a gente respeitar e ter consciência. Acho que essa é a palavra quando a gente fala de elofensa. Rodrigo de Aquino, comunicólogo, especialista em psicologia positiva, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, muito obrigado pela análise, pelas palavras. Volte sempre aqui ao Nova Manhã, um bom dia para você. Um bom dia para todos, um prazer estar com vocês novamente. Obrigada, Rodrigo.